E aí, gente, vamos aqui fazer pequeno conteúdo para nós, né? Tela frontal, né? Para vocês verem minha face, né? E dizer algo aqui bacana para nós, né? É uma pequena frase que eu estava ali, de repente veio na minha mente. Não seja alívio, né? Na vida de uma pessoa, mas sim saudade. Por quê? Eu digo isso. Eu vou concluir aqui bem rapidinho. Eu estou trabalhando aqui em Natal, né? Minha família está lá em Nova Floresta, Paraíba. Deixa eu ver com o chapéu dá melhor. Dá não, gente, fica mais pior. O sol, né? Por quê, gente? Eu digo não seja alívio, mas sim saudade, né? Independente da circunstância. Por quê? Quando eu venho, né? Eu passo 8 dias e volto para lá, né? E eu deixo muita saudade, né? A gente percebe, né? No olhar da minha esposa, né? No olhar dos meus filhos, né? Até fica lá com os olhinhos cheios de água. Não vou nem falar muito, não, eu vou chorar também, mas por que eu digo isso? Porque para algumas pessoas, né? Alguns homens, né? Dentro de casa, isso é para nós, né? Essa palavra de hoje é para nós. Quando sai de casa ou arruma um trabalho, né? Ele se torna alívio, né? Para a família, porque muitas vezes está dentro de casa, mas é aquela pessoa que só traz dano, né? Por isso que a frase, né? No início do vídeo, não seja alívio, seja saudade quando você sai, né? E pois, mas antes, gente, eu vou até falar um pequeno testemunho para vocês. Eu sei que vocês não vão ter paciência, nem todo mundo tem paciência de ver esse vídeo todinho, mas eu vou contar um pequeno testemunho. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, meu Salvador, entregar a vida a Ele, talvez seja esse sentimento que muitas vezes ficaria, né, no pensamento da minha esposa. Não saudade, mas sim alívio, né? Por quê? Porque eu não era um bom esposo para minha esposa, né? Eu não dava a atenção à minha família que eles merecia, né? Então, nessa circunstância, talvez, né, quando eu saísse, se demorasse, era melhor um alívio de que saudade. E eu conheci a Jesus Cristo. Eita, coisa boa. E eu conheci a Jesus Cristo e Ele mudou a minha vida, né? Mudou a minha história, mudou a minha família, né? E eu quero contar esse pequeno testemunho para você, né? Até me emociona um pouquinho quando falo de Jesus, porque eu amo Jesus, né? E Ele mudou, né, a minha história, né? Vocês vão me desculpando, porque falar de Jesus não tem como se emocionar, porque onde Ele chega, Ele apazigua a tempestade, e onde Ele chega, a doença Ele bate de retirada, e aonde Ele chega, Ele causa um dano tremendo no inferno. Por quê? Porque Jesus apazigua a tempestade, e Ele fez na minha vida, fez na vida da minha família, né? E eu estou aqui para dizer para você, né? Muitas vezes que estão aí, de repente, no casamento, né? Que tá daquele jeito conturbado, bota Jesus no barco para ver, Ele conserta, né? Ele conserta a vereda, Ele conserta tudo, né? Por isso que eu estou aqui hoje, nesta manhã. Para algumas pessoas pode ser um videozinho chato, mas através desse vídeo, o nome do meu Jesus, ele está sendo glorificado. Traz Jesus para dentro da tua casa, para tu ver a diferença. Não tem casamento do inferno, né? Não tem Satanás do inferno que impeça o agir de Deus dentro do seu lar. Traga Jesus para dentro do seu lar, né? Por isso que eu estou aqui, né, alegre. Essa pessoa que você me vê hoje é educada, né? Essa pessoa não me promovendo aqui de forma alguma, mas as pessoas que dizem a diferença. Porque quem tem que ver é as pessoas em você, Cristo. Não você dizer eu sou cheio de Cristo, não. As pessoas que tem que ver em sua vida, né? E quem me conhece sabe a diferença depois que eu coloquei Jesus na minha vida, né? Depois que Jesus entrou na minha vida, a minha vida ela foi transformada. Então, hoje de manhã eu senti de fazer esse pequeno vídeo. Vamos desculpando aí ter me emocionado um pouquinho, mas não tem como falar de Jesus e não se emocionar quando a gente tem uma convivência com o amigo Espírito Santo. Então, eu deixo aí nessa palavra para você. Coloca Jesus na tua situação para tu ver. Sabe por quê? Porque antes minha esposa, né, ela colocou Jesus na situação e ela orava para que Jesus chegasse na minha vida, transformando o homem, aquebrantando o coração, aquebrantando o homem. E eu lembro que uma vez ela falou, falando assim, disse: eu nunca imaginaria que Genilson viesse servir a Jesus. Eu acharia mais fácil meu pai e meu cunhado, de repente, né, vinha a servir a Jesus, está se congregando, de que Genilson. Ao olhar dela, eu era o impossível. Aí Jesus disse o quê? O impossível para mim é possível. Lucas 1,37. Eita glória, coisa linda. Coloca Jesus no teu barco, coloca Jesus no teu barco, porque a paz que eu sinto hoje na alma,
não há dinheiro que pague. Pode o mundo estar caindo ao meu derredor, pode o mundo todinho estar caindo ao meu redor, mas Jesus estando no barco, a gente se sente aliviado. Você, né, que muitas vezes está depressivo, né, que tem ansiedade, né, que já tentou de tudo, todo tipo de remédio, medicamento, coloca Jesus como remédio na tua vida, com certeza tudo vai melhorar. Coloca Jesus como prioridade na tua vida. Quero ser grato a Deus se você viu esse pequeno conteúdo aí até o final, esse pequeno testemunho, né, da minha vida, pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder da salvação, e ele chegou na minha vida com salvação, e eu creio que vai chegar dentro da sua casa, né, apaziguando essa tempestade. Essas enfermidades vão bater de retirada em nome de Jesus, portas de emprego vão ser abertas. Eu creio que ele vai restaurar seu casamento, ele vai restaurar a sua saúde, porque onde Jesus chega, algo acontece, né? Que Deus continue nos abençoando. Tamo junto!